Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nos encontramos para o nosso segundo capítulo da nossa temática e disciplina sobre os profetas. Lembrem que nós já fizemos toda uma introdução sobre os profetas. Aí nós vimos no capítulo 1 o profeta Isaías. E nesse capítulo 2 nós vamos ver o profeta Isaías. Agora bem, alguém pode perguntar, mas por que não seguir os livros na sequência da Bíblia? Lembra que eu falei para vocês lá no início que eu não vou seguir a sequência que está na Bíblia. Eu vou seguir a sequência cronológica dos profetas, segundo aquilo que eles foram surgindo ao longo do tempo na história. E a cronologia dos profetas não é propriamente conforme a sequência que está na Bíblia. Tá bom? O profeta Miqueias, por exemplo, é um profeta menor, como nós chamamos, que vocês já sabem o que significa. Mas ele vem depois de Isaías, porque cronologicamente falando, ele se encaixa mais nesse perfil. E é um profeta antes do exílio. Portanto, hoje nós vamos ver o profeta Miqueias. Depois do meu estudo, que vocês têm ali na apostila, nós vamos ver primeiro aquilo que eu ensino na apostila. Depois tem uma segunda parte que não está na apostila. Ai, professor, mas não está na apostila. Isso, não está. Porque muita coisa que não tem na apostila eu gosto de dar nas aulas. Por que eu faço isso com o aluno? Lá na apostila você já tem o essencial. Não se preocupe, fique tranquilo. Ali você já tem o essencial sobre o profeta, sobre qualquer conteúdo que eu, professor Adilson, dou. Porém, eu gosto de ver outros conteúdos, outras formas de refletir, outras visões, de outra perspectiva, para que o aluno também tome nota. Porque se o aluno só tem a apostila e lê a apostila, daí não adianta nada o professor dar aula, na verdade, não serve de nada. Então eu gosto que vocês façam assim. E sinceramente, irmãos, irmãs, os meus apontamentos de teologia, eu vou ser sincero para vocês, os meus apontamentos, toda a teologia, eles somam 745 páginas. Que eu lembre dessas 745 páginas que os professores me deram na aula, foi no máximo umas 250 páginas. O resto eu fui atrás, eu pesquisei, eu copiei à mão, depois passei no computador, às vezes estudava até as 2, 3 da manhã, porque não tinha tempo, tinha que trabalhar, enfim. Então o aluno também tem que se interessar. Tá? E no final hoje eu vou colocar um pequeno vídeo bem legal de 10 minutos sobre o profeta Miqueias, que é para vocês aprofundarem e encerrar esse tema assim, desde uma outra perspectiva, um outro autor, um outro professor, digamos assim. Mas está bem legal, vocês vão gostar bastante. Tá bom? Dito isto, começamos com o profeta Miqueias. Lá na apostila que vocês receberam está assim: Miqueias. Qual é o marco histórico de Miqueias? Esse camponês foi originário de Moresete, ou Moresete, no oeste de Hebrom. Foi chamado à missão de profeta nos tempos de Isaías. Atuou durante o reinado de Jotã, Acás e Ezequias, quer dizer, pouco antes e pouco depois da queda de Samaria no ano 721. Então ele é contemporâneo de Isaías. Esse é o marco histórico do profeta Miqueias. Quais são os aspectos literários desse profeta? A influência de Miqueias foi duradoura. Todavia, os contemporâneos de Jeremias conheciam e citavam seu oráculo contra Jerusalém. E o Novo Testamento conservou seu texto sobre a origem do Messias em Éfrata de Belém, em Mateus 2,6. Sua linguagem é concreta e às vezes brutal. Gosta das imagens rápidas e dos jogos de palavras. Então veja um aspecto literário interessante, né? Ele influenciou bastante sobre outros profetas, por exemplo, em Jeremias. Ele é citado no Novo Testamento.
É uma linguagem concreta, às vezes um pouco bruta, gosta de imagens rápidas e de jogo de palavras. Qual é a mensagem teológica do profeta Miqueias? Lembra, irmãos, o profeta Miqueias, o livro dele é bem curtinho, são 10 páginas na Bíblia de Jerusalém. Em outras Bíblias é menos ainda. E nós vamos ver depois e meditar alguns dos textos. Mensagem teológica. A pregação de Miqueias foi uma síntese da mensagem espiritual dos profetas. Prega a justiça como Amós, a ternura de Deus como Oséias e a fé humilde de Isaías. Anotem bem, irmãos. Olha que interessante. O que prega Miqueias? Justiça, ternura de Deus e fé humilde. Anotaram? Quais são os 3 pontos da mensagem teológica de Miqueias, se eu perguntasse para vocês? Justiça, ternura de Deus, fé humilde. Mas o que é mais marcante é o chamado dos ricos ambiciosos à conversão, aos quais divide a família e enganam em juízos ou negócios. Outro aspecto teológico importante é isso, ele chama a atenção dos ricos ambiciosos que se convertam, porque dividem a família, porque enganam em seus juízos, em seus negócios. Então esses são os aspectos teológicos do livro do profeta Miqueias. Marcaram bem? Justiça, ternura de Deus, fé humilde, chamado à conversão dos ricos ambiciosos. Qual é a divisão do conteúdo do profeta Miqueias? Anotem bem, isso é bem importante. Opa, escapou um pouquinho. Qual é a divisão do livro do profeta Miqueias? Qual é a divisão do conteúdo do livro do profeta Miqueias? Divisão e conteúdo. O livro apresenta-se dividido em 4 partes, onde alternam ameaças e promessas. Esta organização do texto pode ser atribuída a redatores posteriores, e a autenticidade de algumas seções é discutível. Muitos pensam que houve releituras dos oráculos de Miqueias no tempo do exílio. Mas, tal como o texto se apresenta, desenvolve-se do seguinte modo. Como que desenvolve? Nós temos 2 ameaças e 2 promessas. Primeiro começamos com uma ameaça, que é do capítulo 1, versículo 2, até o capítulo 3, versículo 12. Começa com um discurso motivado pelos pecados de Jacó e de Judá, que provocam a ruína da Samaria e de Judá. Denunciam-se os ricos, os grandes proprietários e os opressores dos pobres, os falsos profetas, os chefes e os sacerdotes. Então, na primeira parte nós temos uma ameaça. Depois dessa ameaça nós temos uma promessa. Capítulo 4, versículo 1 até o capítulo 5, versículo 14. Esses capítulos centram-se no tema da salvação. Então esse capítulo 4 até o 5, 14 centra-se no tema da salvação. Depois, terceira parte, digamos assim, vem uma outra ameaça. Do 6, capítulo 6, até o capítulo 7, versículo 7. O capítulo 6 abre com um processo entre Deus e o seu povo, e que se segue em duros ataques contra a justiça, a injustiça e a falsidade. E por último, nós vamos encontrar daí uma promessa, que é do capítulo 7, versículo 8 até o 20. Fato, lá na Bíblia de Jerusalém, você vai estar escrito lá esperanças. O livro termina com o reconhecimento das culpas por parte do povo, um oráculo de salvação, uma súplica e a certeza do perdão.
Nós vamos ver aí algumas partes agora, não se preocupe. Tá? Então essa é a divisão e o conteúdo do livro do profeta Miqueias. Tá? Então essa é uma visão geral que nós podemos ter do profeta Miqueias, que é um livro pequenininho, mas como eu mostrei para vocês ali, o marco histórico no qual ele vive, qual é o aspecto literário, qual é a mensagem teológica e como está dividido e qual é o seu conteúdo. Como vocês viram, irmãos, é bem pouca coisa, mas se você sabe isso, você já sabe tudo sobre esse livro, porque isto é o essencial. O resto que nós vamos ver agora é para aprofundar, é aprofundamento, digamos assim, da temática sobre o livro do profeta Miqueias. Vamos lá? Nesta outra visão, irmãos, nós falamos do profeta camponês. Camponês, como falei lá, ele surge no final do século VIII a.C., chamado Miqueias. Sua cidade natal, Moraste, o coloca em contato direto com os problemas dos pequenos agricultores, vítimas de grandes fazendas, impostos e taxas por trabalhos forçados. Moraste era uma vila localizada a 35 quilômetros a sudoeste de Jerusalém, no meio de uma cadeia montanhosa chamada Cefelá, cheia de vales férteis e riachos temporários. Esta região era como uma porta de entrada entre Judá e o deserto. Lá eles foram do Egito para a Mesopotâmia, por isso era um local que hoje se chamaria Segurança Nacional. Imediatamente após o início de sua atividade profética, o que Miqueias faz? Ele anuncia que o Senhor julgará as capitais dos dois reinos, ou seja, Samaria e Jerusalém, por seus crimes, por seus pecados de idolatria. Miqueias reclama dos males que sofre o país. E a causa diz: quem tem o poder nas mãos está se tornando cada vez mais dono da região. Ele acusa claramente: vós sois inimigos do meu povo, porque tiram o seu disfarce ao homem bom e tratam quem vive em paz como se estivesse em guerra. Os donos do poder são sustentados pela carne e pelo sangue do povo. A beleza da capital é construída com o sangue de camponês. Escutem, chefes de Jacó, senhores das tribos de Israel, vocês não deveriam saber o que é justo? Por que então vocês odeiam o bem e amam o mal? Eles tiram meu povo vivo e arrancam a carne dos seus ossos. Eles comem a carne do meu povo e partem seus ossos e jogam na panela. Sião é construída sobre sangue e Jerusalém com base em crimes. Interessante esse pensamento de Miqueias, irmãos. Ele condena realmente essa injustiça do povo. Ele é um profeta que condena a injustiça. E ele tem razão. Vale a pena refletir um pouco sobre a denúncia contra os assambarcadores de terras e casas. Em primeiro lugar, ele denuncia o pecado: ai dos que planejam maldades e iniquidades em suas camas. De madrugada os executam, porque podem fazê-lo. Cobiçam campos e os roubam, casas e ocupam. Eles oprimem o homem com sua família, o homem com sua herança. O profeta não diz apenas o que eles fazem, também dá o valor ao que pensam e sentem. Ao fazer isso, ele aponta, olha só, irmãos, o que Miqueias faz? Ao fazer isso, ele aponta que a ganância é o motor de toda a injustiça.
Não é muito diferente do que nós vivemos hoje em dia, não é verdade? A ganância é o motor das injustiças. Se não fosse a ganância, irmãos, o mundo seria bem diferente. Não é verdade? O mundo seria muito diferente. Deixa eu tomar uma água aqui, só um momentinho. Então a ganância, ela é terrível. Ele é terrível. Também ressalta a facilidade e rapidez com que passam do pensamento e do desejo à ação. O motivo que facilita essa velocidade é porque eles podem, os poderosos, pois têm o poder nas mãos. O profeta não se limita a denunciar o roubo de campos e casas. Ele vê depois dos objetos o povo, o homem com sua família, oprimido por esses furtos. Além dos gananciosos roubar o campo e as casas das pessoas injustiçadas, os mais simples, eles ainda roubam outras coisas, maltratam a família. Na época roubavam suas filhas, oprimiam suas filhas. É terrível, irmãos. Terrível, terrível. Em segundo lugar, anuncia o castigo. Por isso o Senhor diz: olha, planejo uma desgraça contra essas pessoas, de quem não poderão virar o pescoço nem andar eretos, porque será uma hora desastrosa. Aqui se expressa a relação entre o pecado e castigo. A condenação é a resposta de Deus, que reprime a injustiça e responde a quem maquina o mal. Trama também a sua desgraça. Existe uma relação entre os versos 1 e 3, mas com uma diferença. Os ricos executam imediatamente o que tramam, mas no caso de Deus, sua ação não é imediata. Imagina, Deus que poderia agir com imediatez, fazer no momento, ele dá um tempo para ver se a alma se converte. Terceiro, apresenta o castigo visto pelos fazendeiros. Naquele dia eles vão cantar uma sátira contra você, eles vão cantar uma elegia. Estamos totalmente perdidos, mude a propriedade de minha família. Como você ousa tirá-la de mim, distribuir nossos campos aos infiéis? E o castigo interpretado por Deus é este: certamente não terás quem te atribua por sorteio um pedaço de terra na Assembleia do Senhor. Interessante, né, irmãos? Mas a maior novidade de Miqueias é apresentar sucessivamente o ponto de vista dos latifundiários e de Deus. Além disso, as palavras dos opressores são cantadas ironicamente pelos oprimidos. Nele, o enunciado principal, ou último, que se refere à perda dos campos, é uma correspondência exata com o pecado cometido. Grandes proprietários de terras interpretam as perdas de terras como algo que... 3 pontos aqui importantes. 4 pontos. Vou repetir. Grandes proprietários de terra interpretam as perdas de terra como algo que, primeiro, destrói-os totalmente ao tirar-lhes a base econômica. Eles interpretam dessa forma. Letra B, é uma vergonha para todo o país. Letra C, é uma injustiça. Letra D, beneficia infiéis e apóstatas. Eles consideram seu infortúnio uma catástrofe nacional. Esse modo de ver as coisas coincide com o modo de ver outros proprietários de terra de nossa época. Na verdade, proprietários da nossa época, não digo todos, mas uma boa parte. Uma boa parte. Se eles não conseguem mais terra ou perdem, já ficam totalmente preocupados porque o mundo vai acabar nas costas dele. Tem vergonha. Acham que é uma injustiça. Então vejam bem que Miqueias
É o profeta que luta contra as injustiças nesse sentido. E ele luta contra as injustiças nesse sentido, mostrando esses grandes latifundiários, esses grandes poderosos, que eles estão roubando do povo aquilo que é do direito do povo, pelo menos um pedacinho de terra. Não é verdade? Eu não sou fã de MST e essas coisas, porque também ali tem muita política e tem muita roubalheira. Mas, por outro lado, um princípio básico de filosofia política é essa: todo ser humano tem direito a um pedaço de terra, a propriedade privada que nós chamamos. Então, em certo sentido, essa questão da reforma agrária, de ajudar as pessoas mais carentes a que tenham seu pedaço de terra para poder plantar, é excelente. O que está errado, obviamente, toda essa politicagem, né, de alguns partidos que se aproveitam disso para tirar proveito. Isso daí não está certo e totalmente errado. Tá certo? E de fato, né, irmãos, tem pessoas aí, por exemplo, até no Paraná aqui, mas no Mato Grosso, Goiás, tem grandes proprietários de terras que têm milhares de hectares, milhões de hectares. Às vezes a metade é improdutivo, poderia ser produtivo se tivesse, né, quem trabalhasse ali, se fosse repartido para pessoas que quisessem trabalhar. Só que daí às vezes tem aquela questão, dá um pedaço de terra, o cidadão não quer trabalhar, vai lá e vende. É terrível, né? Não é fácil também, mas existe essa injustiça. Os versículos 5 fala de uma loteria lançada na Assembleia do Senhor. Conforme exigido por lei, os campos retornam aos seus antigos proprietários, que os proprietários desprezam como infiéis. Então, como nós vemos, como todo profeta Miqueias acaba apelando à conversão. Já te disseram, homem, o que é bom e o que o Senhor te exige? Só que pratiques a justiça, que saibas amar e te portar com humildade para com Deus. Capítulo 6, versículo 8. Aqui nessa sequência, queridos irmãos e irmãs, eu apresento um estudo do livro do profeta Miqueias. Um estudo assim bem legal, vocês vão gostar bastante, tá bom? Antes desse estudo, nós vamos fazer uma pausinha aqui, rapidinha. Nós voltamos daqui uns minutos, tá bom? Pelas vilas, apontei as saídas, como o Pai me pediu. Portas, eu cheguei para abri-las, eu curei as feridas, como nunca se viu. Por onde formos também nós, que brilha a tua luz. Fala, Senhor, da nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz. Queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore com nosso sim. A leitura das raízes da vida que meu Pai vê melhor. Luzes acende com brandura para a ovelha perdida, não mede meu suor. Por onde formos também nós, que brilha a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa
revigore no nosso sim. Procurei bem aqueles que ninguém procurava e falei de meu Pai. Pobres, a esperança que é deles, eu não quis ver escrava de um poder que retrai. Senhor, na nossa voz, em nossa vida, nosso caminho então conduz. Queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Vejam, semeei consciência nos caminhos do povo, pois o Pai quer assim. Tramas, enfrentei prepotência dos que temem o novo, qual perigo sem fim. Por onde formos, anda em nós e brilha tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida, nosso caminho então conduz. Queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Miqueias contra a perversão do poder. O profeta Miqueias tem uma língua afiada e incisiva, ou digo, uma caneta, porque nem ele, nem os outros profetas clássicos são escritores, mas pregadores. E pregadores não de longos sermões, mas de mensagens curtas em versos, que eles lançaram de sua posição de autoridade e que atingiram seu alvo. Quem os recebeu deve se sentir magoado para o seu bem. Miqueias concentra, ali eu escrevi em hebraico, Miqueias concentra sua mensagem em frases curtas, verdadeiramente afortunadas e definitivas. Não que seja um lapidário, porque lápide é uma grande laje de pedra com uma inscrição solene, na verdade. Miqueias não é solene. Suas mensagens têm algo de pedra, é algo para pedra. O que ele diz para quem abusa do poder, por exemplo? Daí nós encontramos lá em Miqueias 2, 1, 2. Ai dos que planejam a iniquidade e concebem a iniquidade em suas camas. Ao amanhecer serão executados, porque têm poder. Eles cobiçam campos e os roubam, casas e ocupam-as. Oprimem o homem com a sua casa, o homem com sua herança. Que prodígio de eficiência e rapidez! Uma noite se passou e uma manhã se passou, de Gênesis falando sobre o poder da criação, não é verdade? Aqui também passa uma noite e uma manhã, o poder destrutivo. O silêncio da noite, a escuridão clandestina, conduzem ao planejamento, né? Aqueles que ficam lá maquinando no escondido como fazer o mal, como ser mais ganancioso, conquistar, derrubar, roubar. O processo é previsto, as alternativas são pesadas, as pontas são amarradas, e adormece-se à vontade e talvez sonhe com seu projeto.
O amanhecer o desperta e ele gosta de acordar cedo para executar. Da noite para o dia, projetado e realizado. De onde tamanha eficiência devastadora? Por que eles têm poder? Poder, corrupção, corrupção, poder. É assim que Miqueias vê o veneno do poder em sua sociedade. O poder corrompe. Não as qualidades naturais de engenhosidade, habilidade, cálculo e vivacidade, mas o senso ético, porque eles têm poder. O problema não é ser engenhoso, ser uma pessoa inteligente para os negócios, mas o problema, irmãos, é quando o poder sobe na cabeça. Acho que nós temos um bom exemplo no nosso país, não é verdade? Infelizmente, o poder sobe na cabeça e fazem o que querem. Você está falando do poder ditatorial absoluto? A democracia também pode abrigar e até proteger abusos de poder, embora tenda a torná-los mais difíceis. Miqueias, irmãos, vivia em uma monarquia teocrática. O que é uma monarquia teocrática? Monarquia teocrática é aquela que tem a Deus em primeiro lugar e, segundo eles, é Deus que escolhe o rei, onde o poder do soberano deveria estar a serviço do povo, especialmente do mais fraco, apesar de que é Deus que escolhe o rei, mas o rei tem que ter essa consciência, ele está a serviço do povo, a servir os mais fracos. E ele tem que prestar contas a Deus. Como outros profetas, Miqueias contempla a sua sociedade, as manipulações das autoridades que frustram o plano de justiça de Deus. E em nome de seu Deus, pronuncia aquela terrível frase que legará à posteridade com perene atualidade. De madrugada são executados porque eles têm poder. E aqui, irmão, nós temos um exemplo claro no nosso país, não é verdade? O que faz o poder legislativo, especialmente em Brasília? O Congresso e o Senado, muitas vezes de madrugada, vão lá na calada da noite e aprovam leis e depois a gente vai saber. Não é verdade? Não é muito diferente do que acontecia na época do profeta Miqueias. Só que, infelizmente, hoje em dia nós temos poucos profetas que denunciam isso, né? Na verdade, nós temos bastante profetas. Nós tínhamos que ter profetas mais incisivos contra essas injustiças. A que crimes você, profeta Miqueias, está se referindo especificamente? Quais são? A ganância e o roubo. Ganância e roubo. Algo que proíbe o último mandamento do decálogo, não cobiçarás os bens do teu próximo. E se refere a uma ganância ativa que põe em ação, em movimento. O mandamento especifica: não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu escravo ou escrava, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem qualquer coisa que lhe pertença. Miqueias menciona campos, casa e herança. Em uma sociedade agrícola, que ele vivia, os campos são o meio normal de sustento da família. Esses campos podiam coincidir com a herança, ou seja, a família e a posse hereditária, que prolongava a distribuição ideal da terra e que não podia ser alienada. Vocês podem ler lá em 1 Reis 21, história de Nabote, de Acabe e de Jezabel. No contexto de Miqueias, casa pode preservar as suas duas valências, a casa que está habitada e a família que a habita. A casa do homem é sua família, sua esposa, seus filhos e seus empregados.
O arrebatamento dos poderosos pode se estender a qualquer um desses componentes. Isso era terrível, irmãos. Na época, os poderosos, eles podiam até tomar a própria família, as esposas, os filhos, os empregados, tudo. Isso era terrível, uma injustiça muito grande, né? Não era fácil, não. Por isso que Miqueias condena tudo isso. Assim, o poder ou autoridade, instituído e garantido por Deus para a defesa dos cidadãos, torna-se um instrumento de opressão e exploração. Miqueias não pode ficar em silêncio diante de tal perversão de poder, porque ele age sob o comando de Deus. Na mesma época, Isaías dizia em termos semelhantes: ai de quem junta a casa e junta campos com campos, até que não deixem espaço e vivam sozinhos no meio do país. Irmãos, nos nossos dias atuais, eu não estou aqui dando aula de política, hein? Tampouco estou puxando o lado, sardinha para um partido ou outro. Mas se for analisar hoje é a mesma coisa, na verdade. O que muitos políticos fazem que têm o poder na mão? Os caras concedem um monte de benefícios para eles e o povo se lasca. Não é verdade? Essa é a realidade. Queira ou não queira, acontece mesmo. Por isso que o povo deveria se levantar mais a voz. O povo brasileiro briga muito entre eles por causa de um partido ou outro, em vez de se unir para brigar contra a injustiça. Tá vendo a inversão de ideais e de valores? O povo se desune enquanto os poderosos tiram proveito disso. Se o povo se unisse, aí eu quero ver se os poderosos não iam cair. Esses que, não estou dizendo poderosos no sentido que tem poderosos, tem pessoas que têm poder, mas que ajudam o povo. Mas esses poderosos injustos, ladrões. Mas o povo está dividido, eles se aproveitam disso. Essa é a realidade, não é verdade? Essa é a realidade. Esse é o problema, o maior problema político atual do nosso país. É a desunião do povo. A grilagem de terras destrói a ordem econômica e social primitiva e dá origem a uma espécie de capitalismo primitivo, como diz Max Weber. A punição anunciada por Miqueias situa-se no mesmo plano político, mesmo plano, como se aplicasse a lei da retaliação. Se eles planejam, Deus também sabe fazer, e ao longo prazo, porque Ele controla a história. Se eles roubaram campos e propriedades, um estrangeiro roubará os seus, e eles não voltarão para entrar na nova divisão. Vamos ouvir a segunda parte do oráculo de Miqueias, que fala sobre isso. Olhem bem. Portanto, assim diz o Senhor: eis que planejo uma desgraça contra este povo, do qual você não poderá virar o pescoço nem andar ereto, porque é uma hora fatal. Nesse dia vão cantar uma sátira contra você e cantar uma elégia. Ah, ele rouba e vende a fazenda da família de mim? Ele nos acompanha e distribui nossas terras. Estamos perdidos. Assim não terás quem sortear a Assembleia do Senhor. Miqueias 2, 3, 5. O que nós podemos ver à luz desse oráculo? Será fácil entender o que se segue. Desta vez, Miqueias não está procurando a frase curta, mas pratica uma espécie de crueldade de linguagem para descrever a crueldade dos poderosos. A imagem de devorar ou engolir o outro, como metáfora para a exploração e opressão, é conhecido no Antigo Testamento. Miqueias o desenvolve com detalhes cruéis. É dirigido às autoridades de Jacó ou de Israel, ou seja, do povo eleito e organizado por Deus. Eles são governantes pela graça de Deus, perante os quais devem responder por sua gestão. A regra do governo deve ser ética, certo e errado. Além disso, sendo chefes de um povo consagrado, sua função ética é ao mesmo tempo religiosa. Miqueias termina a reclamação com a sentença de condenação. Lá em Miqueias 3,14, o que está escrito lá? Ouçam-me, chefes de Jacó, príncipes de Israel. Não é a vossa vez de cuidar da lei? Vocês que odeiam o bem e amam o mal?
Você arranca a pele do corpo, a carne dos ossos. Você come a carne do meu povo, você a esfola. Você quebra os seus ossos, você a corta. Como carne para a panela, ou... ali está errado, desculpa. Pois quando você clama ao Senhor, Ele não lhe responde. Então Ele esconderá a sua face deles por suas más ações. Essa condenação de Miqueias, irmãos. Outra questão que encontramos ali no livro de Miqueias é: profeta verdadeiro ou falso? Um dos pesadelos de Miqueias eram os profetas falsos. Profetas que o Senhor não enviou, que inventam profecias tiradas de suas próprias fantasias para bajular o povo ou os seus governantes e ganhar prestígio e dinheiro. Jeremias e Ezequiel os descreveram e denunciaram. Miqueias se fixa em uma certa característica e ele descreve com admirável sucesso. O falso profeta é interessado e covarde, porque cede aos desejos e caprichos de seus ouvintes. O verdadeiro profeta é altruísta e corajoso, porque é dotado de uma força superior. A abnegação é uma condição de coragem. Deus não quer bajular, mas denunciar para converter. Assim, o profeta Miqueias vai lançar um oráculo contra supostos colegas. Profeta contra profetas, autêntico contra falso. E ele vai se fixar no próprio órgão do profeta, a boca para falar e clamar. Os falsos profetas, por outro lado, usam a boca especialmente para morder e engolir. Um órgão de interesse da palavra, ou da palavra para interesse. O que diz Miqueias para esses falsos profetas? Assim diz o Senhor aos profetas, que desencaminham meu povo quando ele tem algo para morder, anunciam a paz e declaram guerra santa contra aqueles que não enchem a boca. Eles não apenas declaram guerra àqueles que não pagam, mas uma guerra santa. Segue ainda ali o profeta, olha. Por isso virá a noite sem visão, escuridão sem oráculo. O sol se porá para os profetas, escurecendo o dia. Os videntes envergonhados, os adivinhos envergonhados, vão cobrir a barba, porque Deus não responde. Mas o fracasso dos falsos profetas não é o fracasso de Deus. É verdade que Deus corre riscos e se expõe a muitos abusos ao enviar suas mensagens por meio dos homens, mas Deus faz triunfar o profeta autêntico. Morreu e desapareceu sem um nome daquela raça de trapaceiros, enquanto a mensagem de Miqueias chega viva e vibrante. Olha a outra profecia ali. Eu, por outro lado, estou cheio de coragem do Espírito do Senhor, de justiça e força, para denunciar seus crimes a Jacó, seus pecados a Israel. Miqueias 3:8. Através de sua palavra, Miqueias ainda está vivo entre nós, queridos irmãos e irmãs. É um profeta vivo, certo? Se todos os cristãos participam da missão profética de Cristo, cuidado para não se tornarem falsos profetas, artífices de autoilusão. Eles imitam Miqueias, cheios de justiça e força. Que a mensagem de Miqueias seja sempre um prolongamento e atualização da mensagem evangélica, denunciar e prometer. O evangelho será o critério último de autenticidade. O altruísmo será uma garantia, uma força, uma coragem que vem do Espírito do Senhor. Então nós, cristãos, somos chamados a ser como Miqueias, denunciar as injustiças, denunciar as falcatruas, denunciar as mentiras. Certo? Portanto, recapitulando, Miqueias em tudo isso nos ensina a problemática daquele tempo, né? O porquê ele veio com suas profecias.
Ao terminar, eu quero ler com vocês. Abram lá a Bíblia, profeta Miqueias, no capítulo 7, versículo 8, que é a última esperança que Miqueias escreve no seu livro. E diz assim: Não te alegres por minha causa, minha inimiga. Se cair, levantar-me-ei. Se habito nas trevas, Javé é minha luz. Devo carregar a ira de Javé, porque pequei contra ele, até que ele julgue a minha causa e restabeleça o meu direito. Ele me fará sair à luz e eu contemplarei a sua justiça. Minha inimiga verá e a vergonha a cobrirá. A ela que me dizia: onde está Javé teu Deus? Meus olhos a verão quando for pisoteada como a lama das ruas. Dia de reconstruir as tuas muralhas, dia esse em que estenderão as tuas fronteiras, dia esse em que virão a ti desde a Síria até o Egito, desde o Egito até o rio, do mar ao mar, da montanha à montanha. O país se tornará uma desolação por causa de seus habitantes, como fruto de suas ações. Apacenta o teu povo com o teu cajado, o rebanho de tua herança, que mora sozinho na floresta, em meio a uma terra frutífera, que pasta em Bazã e em Galaade, como nos dias antigos. Como nos dias de tua saída da terra do Egito, eu lhe farei ver maravilhas, que as nações vejam e se envergonhem, apesar de todo o seu poderio, que ponham a mão na boca e seus ouvidos fiquem surdos, que lambam o pó como a serpente, como os animais que rastejam sobre a terra, elas sairão tremendo de seus abrigos para Javé nosso Deus. E agora, o que eu mais gosto, finalzinho. Qual é o Deus como tu, que tira a falta e que perdoa o crime? Em favor do resto de sua herança, ele não exaspera sempre sua cólera, mas tem prazer em conceder graça. Mais uma vez ele terá piedade de nós, pisará aos pés as nossas faltas, lançará no fundo do mar todos os nossos pecados. Concederás a Jacó a tua fidelidade, a Abraão tua graça, que juraste a nossos pais desde os dias de outrora. Queridos irmãos e irmãs, que o livro do profeta Miqueias te ajude na tua meditação pessoal, e é isso que nós podemos aprender com esse profeta. Sua teologia, sua esperança, tudo aquilo que ele nos ensina a nós como cristãos. Tá bom? Que Deus te abençoe, continue ainda, que tem aquele resuminho, né, que eu encontrei ali, que é bem interessante para vocês fixarem mais de uma outra forma de ver, mais simples ali do YouTube. Assistam no final ali, porque é bem interessante. Que Deus te abençoe. Salve Maria! Hoje nós vamos conhecer a história de mais um profeta. Hoje será o profeta Miqueias. Mas, antes de conhecermos a história do profeta, é necessário saber o que estava se passando na época dele. Vai ser o último profeta do século VIII a.C. Lembremos que nós já conhecemos a história de Amós, de Oséias, do profeta Jonas, de Isaías. Miqueias vai encerrar esses profetas do século VIII. Mas nós temos que conhecer um pouquinho o que estava acontecendo, como era a política. Já conhecemos nos outros profetas, mas é uma forma de revisão que introduz também o profeta Miqueias. Lembremos que na época dele, século VIII a.C., a religiosidade estava decadente. Por um lado, Deus tinha tirado aquele povo eleito do Egito e introduzido na Terra Prometida. Isso nós conhecemos. Mas quando chegou na Terra Prometida, havia um Deus que estava ali ou seja, eles cultuavam um Deus em Canaã que era Baal, conhecido como o Deus da fertilidade, o Deus do solo.
Então, alguns israelitas começaram a pensar: será que esse Deus que nos tirou do Egito, que foi capaz de abrir o Mar Vermelho, também será capaz de tornar a terra fértil? E fizeram uma espécie de sincretismo. Rezavam, muitas vezes, ao Deus verdadeiro, mas também rezavam a Baal. Isso por um lado. Por outro lado, outras pessoas faziam um verdadeiro sacrifício no templo de Jerusalém. Mas esse sacrifício, ele era feito mais de uma forma exterior, para cumprir um preceito, não de coração. Então os profetas dizem que é um sacrifício falso. É um sacrifício que apenas é para angariar de Deus as suas graças, como que exigir de Deus que os abençoe. Mas não é isso. Os sacrifícios devem ser feitos, sobretudo, com um coração limpo. Não fazer um sacrifício e depois a minha atitude fora do sacrifício é outra. Então, por esses dois aspectos da religiosidade, os profetas vão cair em cima. Os profetas vão acusar essas sociedades, tanto o reino do norte, como nós vimos com Amós e Oséias, quanto no reino do sul, Isaías e agora também vamos ver Miqueias. Por outro lado, o que estava acontecendo no mundo? A Assíria, que nessa época era governada por Teglat-Falazar III, e depois os seus sucessores, Salmanassar, Sargon, Senaqueribe, todos esses reis, eles vão utilizar uma política de violência, de opressão, e vão conquistar todos os povos, à base da espada, do ferro, do aço, do fogo, e com isso vai criar uma série de atritos também. E tinham como que dois partidos dentro de Israel. Tinham aqueles que queriam fazer alianças com a Assíria, tinham aqueles que queriam fazer aliança com o Egito, que era uma outra grande potência, e muitas vezes os profetas diziam: não, a sua verdadeira aliança é com Deus. Por cima de todas dessas tramas políticas existe um Deus, e é Ele que governa toda a história. Tudo isso se passava no século VIII. Ademais, agora entra a figura do próprio profeta. Naquela época, o mensageiro e a mensagem era uma só coisa. Era uma união indissolúvel que tinha entre o profeta e a mensagem que ele anunciava. Mas o profeta anunciava a mensagem de quem? A mensagem de Deus. Então, o fato de anunciar a mensagem de Deus, ele se faz um com essa mensagem divina. Nem sempre as pessoas estão dispostas a ouvir a mensagem de Deus. Como agiam os reis diante dos profetas? Alguns se convertiam, temos o exemplo do rei Ezequias de Judá, do rei Josias, são os mais famosos, que deram atenção às profecias, mas tem outros que não. Tem profetas que foram perseguidos, como o profeta Elias, que foi perseguido por Acabe, rei do norte. Tem também um profeta Ananias, o profeta Miqueias de Jimlá, que era outro profeta que não é esse Miqueias que vamos conhecer a história, que foi preso. Então, muitos reis perseguiam esses profetas. Mas nada disso fazia com que esses profetas desistissem dessa mensagem que eles receberam. Uma vez recebendo a vocação de profeta, acabou. Os profetas estão nas mãos de Deus. Podem ser perseguidos, podem ser feito mil coisas contra eles. Esses profetas jamais vão desanimar. Por outro lado, eles enfrentam outras dificuldades. Existiam também os falsos profetas. Qual era a diferença de uns e de outros? Exteriormente, quase nenhuma. Porque os falsos profetas faziam gestos simbólicos, faziam anúncios, mas geralmente eram anúncios por interesses. Esses profetas anunciavam aquilo que iria lhes trazer o bem, sobretudo uma boa remuneração, enquanto que os verdadeiros profetas pouco se importavam com o dinheiro. Eles queriam a glória de Deus, ainda que trouxessem consequências para eles. Então, os primeiros, que são os falsos profetas, queriam fazer nosso Senhor Jesus Cristo, Deus, queriam fazer Deus falar. Os verdadeiros profetas falavam em nome de Deus. É uma grande diferença que há entre eles. Por outro lado, também as próprias pessoas. Alguns aceitavam e outros não aceitavam essa mensagem dos profetas. Quanto mais a luz do profetismo iluminava esses povos, sobretudo Israel e Judá, mais eles ficavam envoltos na escuridão, mais eles se enfiavam nas trevas. Por quê? Porque negar a luz da profecia é se esconder nas trevas.
é porque eles não queriam dar razão aos profetas, não queriam mudar de vida. Com isso, a voz do profeta não encontrava eco na alma dessas pessoas. Qual é a consequência dessa negação? Para o profeta, a primeira consequência é a perseguição. Os profetas são perseguidos quando não querem ouvir a voz dos profetas. Eles são perseguidos pelos reis, pelos falsos profetas e pelo próprio povo. Mas, ao mesmo tempo, eles são um reflexo do Redentor, são um reflexo de nosso Senhor Jesus Cristo, que enfrentou também perseguição por anunciar a verdade. E também, dizem os autores consagrados, que é um reflexo do corpo místico de Cristo, que é a Igreja Católica, que sempre fala em nome de Deus, e ao falar a verdade em nome de Deus, por vezes, quando não querem ouvir essa verdade, também é perseguida. Então, quanto mais essa luz se espalha pelo mundo, se ela não é ouvida, se tornam trevas. Mas é a única consequência para o profeta? Não. Os profetas geralmente são isolados. Quando as pessoas não querem ouvir a voz do profeta, eles são postos de lado. É criado um vazio em torno dos profetas para que ele se cale. Mas isso é impossível. Quanto mais as pessoas isolam os profetas, mais o profeta se aproxima de Deus. E Deus se torna amigo do profeta. Então a verdadeira amizade, aquela que importa mesmo nessa vida, ele tem, é a amizade com Deus. Tudo isso nós estamos conhecendo desses profetas do século VIII. Mas o profeta ainda é um intermediário entre Deus e os homens. É aquele que quer fazer essa união. Não é o profeta que somente quer destruir a sociedade. Ele anuncia para que as pessoas se convertam e não sejam destruídas. Ele anuncia a verdade para que as pessoas se tornem amigas de Deus novamente. E ele, que é amigo de Deus, faz essa ponte entre Deus puríssimo, que é a própria pureza, e os homens pecadores. E todos os profetas, sobretudo o profeta Isaías, vai ter aquela expressão Sear e Assub, e o resto voltará. Todos eles anunciam que sempre permanecerá um núcleo, um pequeno resto de pessoas que não vai ceder diante do mal. Esse pequeno resto, sobretudo nesses profetas do século VIII a.C., esse pequeno resto de pessoas fiéis a Deus, geralmente se congregam em torno dos profetas. Os profetas se tornam esse ponto de apoio para essas pessoas do século VIII e depois para todo sempre, porque os profetas são amigos de Deus e as pessoas que querem ser amigos de Deus se aproximam dos profetas. Pois bem, conhecendo isso, quem é o profeta Miqueias? Nós vamos conhecer hoje essa história, vamos conhecer nos próximos programas também a continuação dessa história. É interessante ver que em hebraico o nome Miqueias significa Mikar, é uma abreviação de Mikayahu, que significa quem como Yahvé. Quem como Yahvé, Mikayahu, profeta Miqueias. Mas quem é ele? Ele é contemporâneo ao profeta Isaías. E ele mesmo disse que ele pregou durante os reinados ele vai citar os reis do sul, os reis de Judá, dos reinados de Joatão, Acás e Ezequias. Foi durante esses reinados que ele reinou, que ele profetizou. E muitos vão dizer que vai variar entre 740 a 701 ou 722 a 701, o período das profecias de Miqueias. Ele não era da capital, não era de Jerusalém. Ele era de uma cidade mais afastada, sudoeste de Jerusalém. Ficava mais ou menos 45 quilômetros de Jerusalém, quase na fronteira com a Filisteia. Um país que deu muito trabalho para o reino de Judá com suas invasões. Basta ler a história de Sansão. Mas ao mesmo tempo essa cidade foi invadida pelos assírios. Então ele conhece bem, é um personagem mais rude, um personagem mais vigoroso, mais sóbrio, não tem tanta eloquência. E talvez aqui seja a novidade do profeta Miqueias. A originalidade dele é anunciar a verdade de uma forma dura, quase que de uma forma crua, mas cheia de veracidade. Ao mesmo tempo também podemos dizer que o profeta Miqueias, ele não narra a sua vocação como narrou o profeta Isaías. Então apenas ele começa a sua pregação. Mostra que ele pouco se importa com a eloquência. Ele quer pregar, quer dizer a verdade de uma só vez. E impacta. O profeta Miqueias impacta. Mas, afinal de contas, quais são essas pregações que abalaram tanto o reino de Judá? É isso que nós vamos ver no próximo programa. Acompanhe.
Salve Maria!